É isso mesmo, Léo Carvalho. Olá para você, olá para quem está nos assistindo. A votação contra ou a favor a PEC 55 acontece na próxima terça-feira, dia 13, lá no Senado, em Brasília. E aqui em Jataí vai acontecer uma audiência pública, agora quinta-feira, esta semana, para discutir sobre este assunto. E por isso a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara, Marcos Antônio, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Marcos Antônio, qual foi a ideia de fazer essa audiência pública? Olha, Natália, a gente está acompanhando o movimento. Antes era a famosa PEC 241, que tramitou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, e a gente viu o movimento que houve no país inteiro, das pessoas, dos grupos que eram favoráveis e contra a PEC. Mas ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi encaminhada para o Senado Federal, que lá no Senado se transformou na PEC 55, que hoje está em discussão, inclusive já foi votada semana passada em primeiro turno, aprovada pela maioria dos senadores, e ela irá novamente em segundo turno de discussões e votação no próximo dia 13, como você bem colocou. E nós temos um movimento também em Jataí, de forma organizada, de forma pacífica, e onde foi ocupado colégio e prédios públicos de universidades, com um movimento contrário à PEC e às mudanças que a PEC trará ao país em vários segmentos pelos próximos 20 anos. E nós fomos questionados e recebemos um grupo de estudantes, que inclusive o Luiz está aqui conosco, irá falar também, e como a gente sempre teve na presidência da Câmara, uma abertura e sempre procuramos levar a presidência de forma democrática, ouvindo todos os segmentos, todas as partes, e em comum acordo, através dessa conversa que tivemos com um grupo dos estudantes e alguns professores também da Universidade Federal, nós decidimos, de comum acordo, fazermos uma audiência pública agora na quinta-feira, dia 8, às 20 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, para nós discutirmos também, ouvirmos, que a finalidade da audiência pública é ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas, os favoráveis e os contra a PEC, e que nós possamos também subsidiar o Senado Federal na tomada de decisões. A gente sabe que tem uma corrente forte, uma tendência forte da aprovação da PEC também em segundo turno no Senado, e se houver alguma modificação na PEC 55, ela retorna também para a Câmara dos Deputados, onde novamente serão discutidas as mudanças. Mas o trabalho realmente é de dar elementos suficientes para que os senadores e os deputados federais possam ouvir a sociedade também, e a audiência pública nada mais é do que isso, ouvir todos, para que nós possamos elaborar um documento de Jataí, na Câmara Municipal de Jataí, com o entendimento e o juízo de valor formado nessa audiência pública, encaminhar para o Senado Federal, para que eles possam também ouvir e ver o que Jataí tem e o que Jataí pensa e como é o posicionamento da sociedade jataiense em relação à PEC 55, a famosa PEC 241. A Câmara dos Vereadores daqui de Jataí já se posicionou a favor ou contra? Olha, na verdade, inclusive eu conversava com o Luiz e com os representantes do movimento sobre isso. Tem vereadores que a gente sabe que é favorável à PEC, tem vereadores que são contrários à PEC. Mas a Câmara não tem assim, uma decisão tomada em relação se a Câmara de Jataí se posiciona a favor ou contra a PEC. A gente sempre fala, e eu converso muito, que quando a gente ouve falar em redução de gastos, limite de gastos, principalmente na educação e na saúde e nos projetos sociais da sociedade brasileira, a gente fica temeroso, porque a gente já vê de que forma anda o ensino e o repasse de recursos para a educação no país, e a gente já fica assustado. A saúde nem se fala, porque a gente vê uma saúde precária no país todo, com a reclamação de forma geral. Os projetos sociais sendo aí, muitas vezes, faltando recursos para implementar os projetos sociais, desde o programa Minha Casa Minha Vida, até os programas mais básicos, como o Bolsa Família e outros programas menores, que atingem grande parte da sociedade, é a base da pirâmide social. Mas a gente fica preocupado, porque, como eu dizia para você em off, Natália, até 2013 a gente só ouvia falar em superávit. Superávit da balança comercial, superávit primário, é a reserva, guardando recursos para investimentos futuros. E em 2 anos de crise, praticamente mais de 2 anos, a gente começa a ver que tudo mudou, o cenário é completamente diferente. E num país como o Brasil, um país importante no cenário mundial, quando se fala em crise, que começa com a crise política,
passa por uma crise institucional e atinge diretamente a crise financeira, a gente sabe também que os investidores internacionais começam a tirar o seu capital do país e começa a crise se alastrar de forma geral. Agora, o que nós não queremos, e a discussão é justamente isso, é que a camada mais pobre, a classe média e a classe baixa, que sustenta a pirâmide como um todo, seja o culpado e pague o preço por essas medidas austeras que o governo federal tem feito. E essa discussão é justamente para isso. Não posicionar a favor ou contra, mas posicionar de forma que todos os segmentos também sejam responsáveis para o reequilíbrio econômico e financeiro do país. E ao fim dessa audiência, vocês pretendem elevar um documento, né, para Brasília? E isso, nós fazemos questão de fazer dessa audiência pública, o resultado dessa audiência, seja com a maioria favorável ou a maioria contrária à PEC, nós queremos elaborar um documento e encaminhar diretamente ao Senado Federal, antes mesmo da votação do dia 13, que ela pode ser a partir do dia 13 até o dia 15, que é mais ou menos o posicionamento que o Senado tem. Está marcada as sessões para o dia 13, mas a gente sabe que pode, na semana de sessão, ser prorrogada essa votação até o dia 15. Nós queremos justamente fazer a audiência na quinta, dia 8, na sexta-feira a gente poder elaborar esse documento e já encaminhar a Brasília, que se precisarmos, até levarmos em mão os representantes do município de Jataí, tanto da Câmara de Vereadores como dos movimentos, e entregar na mão dos senadores, colocando o posicionamento da sociedade jataiense em relação à PEC 51, como eu disse, muito conhecida antes de encaminhar para o Senado, como a PEC 241, que foi muito propagada na mídia e na sociedade como um todo, nas redes sociais. Além do Marcos Antônio, a gente está recebendo aqui também o Luiz Fernando, que é estudante e um dos representantes do movimento aí contra a PEC 55. Luiz Fernando, muita gente achou que depois da ocupação das universidades, aqui das escolas, que o assunto de alguma forma tinha morrido, mas vocês continuam firmemente contra o movimento. Continuamos, Natália. Tanto é que a gente, após a ocupação, o mandado de reintegração de posse, a gente promoveu alguns atos nos bairros mais afastados da cidade, como, por exemplo, Cidade Jardim 1. Lá a gente promoveu uma ação com as crianças. Qual que era a nossa intenção? Levar um pouco de alegria para aquelas crianças, um lar mais confortável, onde tivemos brincadeiras, tivemos pipocas, tivemos algodão doce, tudo que uma criança merece de bom para passar um final de semana. E ali a gente também ia conversando com os pais das crianças sobre a PEC. Porque o mais importante, Natália, não é... Claro que a gente está brigando contra a PEC, não quer que a gente passe, o posicionamento nosso sempre foi claro que nós somos contra a PEC, porque corte no setor primário, ainda mais na educação e na saúde, não vai ser favorável a ninguém. Talvez as pessoas que possam ser favoráveis hoje, daqui a 2, 3 anos e a longo prazo, ela vai ver que a PEC vai ser prejudicial a todos. Não vai importar se é de classe média ou baixa. Ou até a alta também pode sofrer um pouco dessas consequências, porque também possivelmente poderá atingir a segurança. E a segurança, a classe alta também depende da segurança pública. Então corre um grande risco de atingir a segurança. Então a gente foi conversando com os pais das crianças e explicando sobre a PEC, porque qual que é o nosso intuito? A PEC passando, a gente vai voltar para a sociedade, conscientizar a sociedade em quem foram os deputados federais e senadores do estado de Goiás que votaram nela, para tentar mostrar para a população que não fizeram uma boa escolha ao aprovar a PEC. Então, conscientizar a população que esses candidatos não merecem o voto dela. E conscientizar sobre o voto, que o algo mais importante agora é o voto. Eles só vão continuar lá com o voto. E no dia 29, a gente teve em Brasília, na manifestação, a gente foi em 5 ônibus aqui de Jataí, foi 4 ônibus da Universidade Federal de Goiás, e que foi patrocinado pelos sindicatos, dos professores e dos alunos, e também foi um ônibus do IF. A gente esteve lá, com certeza vocês viram, né, as notícias, poucas notícias que passaram, mas as notícias que passaram foi vandalismo, agressões, e que foi um absurdo que aconteceu. Mas nem todo o processo foi dessa forma, porque eu até agradeço o espaço de ter me dado para poder falar sobre isso, e além da Câmara eu gostaria de contar um pouco sobre o que aconteceu. Em Brasília, a gente estava no ato pacífico. Quando chegaram no Olho d'Água, ali em frente ao Congresso, a polícia ficaram meio alterado, talvez por a quantidade pequena de policiais na hora que chegamos e o grande número de pessoas. Então começou uma briga entre alguns grupos de estudantes mais radicais e a polícia. E aí a atitude foi lamentável. Foi lamentável. A gente no movimento estudantil
repudia todas as ações de depredação do MEC, todas as ações de pinchações dos monumentos históricos de Brasília. A gente repudia, o nosso intuito não é depredar nada. Eu só queria deixar claro isso aqui para vocês. E sobre a Câmara, a gente procurou o vereador Marco Antônio no dia da nossa manifestação que teve aqui na cidade, uma passeata que a gente teve, que vocês até cumpriram, e a gente pediu ao vereador que nos desse o espaço na Câmara para poder debater com a população sobre a PEC 241. E é importante ressaltar que quando a mídia fala que a PEC 241 limita os gastos públicos, é importante falar quais gastos públicos vão limitar, entendeu? Porque a população mais pobre talvez não saiba quais gastos públicos vão ser limitados. Então é bom a gente importar que a saúde, a educação, a previdência, os projetos sociais. Quais projetos sociais? O Bolsa Família, que abrange grande parte da população, que muita gente precisa. Não podemos deixar uma pequena parte que beneficia do Bolsa Família sem necessidade atingir todo mundo que precisa, entendeu? A educação, a gente pode ver, a educação no ensino médio é precária. A universidade pública já está se precarizando, você entendeu? Portanto, é que a gente vê essa grande diferença. Ninguém quer que um filho estude no ensino médio na escola pública, mas todo mundo quer que o filho estude na Universidade Federal. Por que será que é assim? Então, eu agradeço ao vereador Marco Antônio por nos dar essa oportunidade de estar debatendo sobre a PEC lá na Câmara Municipal, que é um ato muito importante, foi uma vitória para a gente do movimento conseguir esse espaço lá. A gente vai ser eternamente grato por isso, porque por mais de todo o preconceito que a gente sofreu na cidade por outras emissoras, a gente pretende não deixar esses comentários nos abalar, e a gente pretende continuar fazendo os atos na cidade. Temos 2 palestras confirmadas de professores aqui da universidade, do curso de Direito, que já se especializa sobre esse assunto e vai passar muita informação sucinta sobre a PEC, informações que terá fundamentos. É importante também, eu até pedi ao vereador Marco Antônio, que as pessoas que forem contra, as pessoas que talvez são a favor da PEC, que tenham fundamento, que tenham baseamento no porquê a favor da PEC, o senhor entendeu? E ter cuidado ao falar, porque a gente se compromete a todo respeito, porque a gente que participa de muita audiência sabe como que acontece a audiência. E às vezes é complicado. Então a gente vai bastante informado, estudado e com muitas informações para passar à população, e é muito importante todos da população ir, e da população de baixa e média renda principalmente, porque é vocês que fazerão em 2018 essa história mudar. Se a PEC passar, é vocês que vão ter o poder na mão de tirar os políticos que roubaram era de lá. É vocês que podem se juntar a gente no dia 13, que possivelmente poderá haver um ato aqui na cidade. É vocês que poderão ir com a gente, trabalhadores, e lá na porta do escritório do deputado federal Daniel Vilela, que votou a favor da PEC. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa. A gente precisa conscientizar a população de quem votou a favor da PEC, se caso ela passe. Luiz, além desse ato que acontece agora dia 8, né, lá na Câmara Municipal, com essa audiência pública, vocês já estão programando mais alguma coisa? Estamos sim, Natália. Dia 13 de dezembro, a gente está esperando a resposta dos sindicatos professores para saber se talvez poderá irmos para Brasília, novamente no dia 13. A gente está entrando em contato com todas as UFs do Brasil para a gente marcar um ato novamente, igual do dia 29, e esperamos que não seja como foi o último, no final, que foi prejudicial a todos nós, porque quando depreda um prédio público, nós pagamos. Então isso a gente não quer que aconteça, mas o próximo ato nosso é dia 13 em Brasília. Caso não dê certo, a gente vai fazer um ato e queremos que esteja muita gente aqui na cidade, para falar a palavra de ordens, e com todo o respeito, a manifestação pacífica. Então a gente convida a população. Eu passarei essa informação e já adianto e peço espaço para falar, se dia 13 for ocorrer uma passeada aqui na cidade, a gente poder convidar a população. Sim, claro. Só para finalizar, Luiz, a gente vê um empenho muito grande, né, do pessoal aqui da educação. Você saberia dizer se o pessoal da saúde ou tem outras áreas que também estão nesse movimento junto com vocês? Natália, tem os metalúrgicos. Eles estão com a gente o tempo todo dando apoio. O pessoal da saúde já ficam mais complicados para eles, está no mesmo empenho que nós, porque nós podemos paralisar a educação como nós fizemos, nós paralisamos nossas aulas, mas eles não poderão parar o trabalho deles que atende a toda a sociedade. Então é importante o importante nós estamos fazendo, nós sacrificamos a nossa
adiantamos, na verdade, a nossa estadia na universidade para poder lutar contra a PEC. Nós decidimos em Assembleia Geral, houve boatos de que não foi legítima essa Assembleia, mas foi. Tinha 200 e quase 300 estudantes, porque o convite foi feito de todas as formas da universidade. Então não compareceu na Assembleia Geral dos Estudantes, na Riachuelo, porque não puderam ir ou não quiseram. Então a gente fez a Assembleia Geral e paralisou. A gente pode paralisar as aulas, a gente tem esse direito de paralisar as aulas, os estudantes têm o direito de paralisar. Realmente o estudante não tem o direito de fazer greve. Hoje já tem o direito de fazer greve, entendeu? É meio contraditório, mas isso eu posso explicar na outra oportunidade. Mas a gente tem o direito de paralisar. Então, como eu repito a falar, a saúde não tem como paralisar, porque atende toda a população, então a gente também representa a saúde. A gente não está representando só os estudantes, só a educação. A gente representa a saúde, a gente representa os projetos sociais e todos os outros e todos os setores primários que vão ser abrangidos também. Tá certo. Aqui está aparecendo um debate, mas não é um debate não, é só um convite para a audiência pública que acontece nesta quinta-feira, às 8 horas, lá na Câmara dos Vereadores. Eu vou só pedir aqui para o Marco Antônio, então, finalizar com a gente, explicando que vai ser uma audiência pacífica, né? Que todo mundo pode estar comparecendo sem preocupação. É verdade, Natália. O Luiz frisou bem, inclusive a gente, logicamente, fez questão de trazer o Luiz, que é um compromisso que nós fizemos, inclusive, no dia que nós conversamos a primeira vez, lá no Instituto Samuel Gran, eu fiz esse compromisso com o Luiz. Falei, quando eu for à imprensa, eu farei o convite a você e a imprensa concordando, nós estaremos juntos falando sobre a questão da PEC, mas a gente sabe que o Luiz e o movimento é contrário à PEC. Mas nós combinamos também, ficou acertado um acordo de pessoas sérias da audiência pública, isso é uma coisa decente, uma coisa ordeira, pacífica, como ele disse, e respeitando o contraditório que faz parte da vida de todos nós. Logicamente, nós não somos unanimidade, e quem é contra e quem é a favor, essas duas partes têm que se respeitar para que nós possamos realmente dar exemplo de civilidade e mostrar não só para a nossa população jataiense, mas para o Estado de Goiás, para todo o Brasil, que Jataí se discute em alto nível e que nós fazemos audiência pública também em alto nível, discutindo as questões inerentes que não somente ao município, mas que afetam o município e todo o Estado institucionalizado, como é a República nossa. E nós queremos isso, levar para o Senado propostas discutidas, debatidas, formalizadas, e mostrando que Jataí sempre Jataí é vanguardeiro, Jataí sempre sai na frente. E a sociedade jataiense é politizada, é uma sociedade inteligente, que sabe entender quando o movimento é organizado, quando o movimento é pacífico. E essa discussão, esse debate, nós já tivemos com o Luiz e com os representantes do movimento, falando justamente isso. Se for uma coisa decente, ordeira, Natália, com certeza o movimento deles vai ficar muito mais respeitado. Então nós queremos sim convidar você, cidadão jataiense, as autoridades que já foram também expedidos os convites, para que estejam na Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, às 20 horas, para a audiência pública sobre a PEC dos gastos públicos, a conhecida PEC 241 e PEC 55. É uma PEC só, né? Mas nós vamos discutir, debater de forma exaustiva, ouvindo inclusive convidados estamos aguardando a confirmação da presença até de Goiânia, de Brasília, que falarão também e vão fazer de forma bastante simples e aberta, para que todos possam entender sobre a questão da PEC tão discutida como nós dissemos. Então você, cidadão jataiense, cidadã, compareça à Câmara de Vereadores, vamos discutir, vamos debater, porque o que interessa ao Brasil, está sendo discutido lá em Brasília, afeta Jataí diretamente. Então vamos lá para discutirmos e fazer esse documento, como nós nos comprometemos a fazer, formalizando o posicionamento da cidade de Jataí, do povo jataiense sobre a PEC, e entregarmos, se possível, em mãos no Senado Federal, no próximo dia, antes do dia 13, na próxima semana. Tá bom, a gente agradece a participação de vocês, fica feito o convite então para toda a população e a gente volta com você ao estúdio, Léo Carvalho.